História, muito bom ter você aqui. Aula especial, específica para a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa prova é linda, maravilhosa. E aí eu vou te dar uns bizus bem bacanas. A gente vai fazer questões passadas. Você vai entrar lá no site da UERJ, você encontra todos os vestibulares anteriores. Pelo menos dos últimos 20 anos estão lá. E você vai ter a capacidade de estudar por essas questões. Como eu falei, tem um vídeo meu falando sobre o top 7 de específicas para a UERJ. E se você está aqui vendo esse vídeo é porque você vai fazer tentar um curso que tem como específica História. E eu falei lá dos assuntos mais caricatos. Você tem muito caindo do Rio de Janeiro, você tem muito caindo de Colônia. Eu falei que existe um histórico de questões. Começa sempre com Colônia e termina com algo mais próximo da atualidade. Então agora a gente vai fazer umas questões do vestibular de 2012. E aí a gente vai conseguir aprofundar alguma coisa, beleza? 5 questõezinhas, depois vai ter mais um vídeo fazendo outras questões bem direcionadas. Aprender como se responde. Como eu falei, galera, pediu para indicar, só indica. Pediu para citar, cita. Pediu para citar e explicar, cita e explica. Demora a fazer uma prova da UERJ? Não demora a fazer uma prova da UERJ. Não é complicado, o vestibular específico é isso, ele quer algo já ali, papum, bola. Nada daqueles textos mais sofisticados, porque você vai ver, inclusive, que as linhas são poucas. Tem pouco espaço para você fazer. Então, cuidado nisso tudo. Não pode passar do retângulo, enfim. Todas essas dicas eu te dei no vídeo anterior e agora a gente vai fazer questõezinhas para melhor conseguir se safar com essas questões. Beleza? Vamos lá, galera. Estou aqui com o celular e a gente vai fazer essas questões do vestibular, que é de 2012, tá bom? Ele começa já de forma bem interessante. Tá aí na tela para vocês a questão. É uma questão, como eu falei, costuma começar ou com o absolutismo, Idade Moderna, expansão marítima, ou com o período pré-colonial, ou com o período colonial brasileiro. Bom, então vamos lá. Uma questão acadêmica mais interessante acerca da descoberta do Brasil é a seguinte. Então vai. Tem um textinho aí. Vamos direto para a questão. Todas as questões da UERJ têm algum dispositivo, uma charge, um texto. Não é papum, não vem a questão e pronto, quer que tu responda, não. Vem às vezes um texto, às vezes quer que você interprete aquele texto, vem uma charge, vem uma imagem, vem um mapa, então preste bem atenção. Os descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI foram processos importantes para a construção do mundo moderno. A chegada dos portugueses ao Brasil decorre dos projetos que levaram diferentes nações europeias às grandes navegações. Formule uma resposta à pergunta do autor ao final do texto. Qual a finalidade da expedição de Cabral? Tem essa pergunta lá no texto. Em seguida, cite 2 motivos que justificam as grandes navegações marítimas dos séculos XV e XVI. E aí, galera? Foram ver? Vamos ver? Galera, o que será que... Essa pergunta está te fazendo aí um questionamento que é explicitado no finalzinho desse texto. Qual a finalidade da viagem de Cabral? Processo de expansão marítima, Portugal já tinha avançado ali no início do século XV sobre a região do Marrocos, em Ceuta, fazendo o périplo africano, parte tomando o Bojador, já tinha tomado antes a região dos Açores, Cabo Verde, enfim. Vem rompendo a Ilha da Madeira, eles vêm descendo, dominando toda aquela costa da África, fazendo comércio de ouro, comércio de pérola, um comércio de escravos já a partir dessa primeira metade do século XV. Portugal vem descendo, passa pelo Cabo das Tormentas e enfim consegue achar o caminho para o Oriente, o caminho para as Índias. Em 1498, Vasco da Gama chega lá nas Índias. O que será que tinha como base a chegada de Cabral aqui? O que Cabral queria oficialmente com a chegada dele em 1500 no nosso território? Tem alguns outros debates que vão dizer que Cabral não é o primeiro português a chegar, mas o primeiro oficialmente a chegar é ele em 1500 aqui. E aí você tem o seguinte, qual é a finalidade? O que Portugal queria com isso? Galera, tinha acabado de acontecer o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que substituiu o Tratado de 1493, que era a Bula Intercoetera. A Bula Intercoetera caiu, porque ela dizia que eram só 100 léguas a partir de Cabo Verde. Veio a Bula, o Tratado de Tordesilhas, 370 léguas a partir de Cabo Verde. Chegou, tocou-se no que seria hoje o Brasil. Portugal ainda não tinha a dimensão correta desse território, mas
em meio àquele processo de expansão pela África, ele tinha como grande chance de garantir a posse do Atlântico Sul, dominar o outro extremo da região. E quando Cabral vem para cá, ele vem tomar posse do território e garantir a navegação mais fácil para os portugueses em relação às Índias. Ou seja, qual a grande finalidade da expansão marítima portuguesa em relação ao Brasil? Qual a grande finalidade dessa chegada de Cabral aqui? Qual a finalidade da viagem de Cabral? Garantir a posse do território do Atlântico Sul para os portugueses continuarem navegando com soberania. Além disso, ele também vem para cá para tomar posse oficial de um território que ele foi concedido através de um acordo com a Espanha lá em 1494. Beleza? Essa é a finalidade. Agora, a questão que é também dois motivos, né? Quer que você cite dois motivos para a expansão marítima. Galera, motivos para a expansão marítima portuguesa: busca por especiarias, busca pela expansão da fé, busca por maiores riquezas como o ouro na costa africana, tentativa de expandir uma nobreza que passava por uma série de crises em torno ali na Península Ibérica, expandir essa nobreza, vislumbrando um novo aparato para essa nobreza. Enfim, são esses os grandes motivos que levam Portugal a fazer essa expansão. Você acabou de responder comigo a questão 1. Tá lá, já foi. Então, podemos colocar aí esses dois parâmetros, beleza? Questão 1 foi bem simples, bem direto, não passe da borda, nada vai ser considerado além da borda, não enrole, não enrole. Vá com calma, vestibular que tu sempre esperou, fazer coisa do que tu mais gosta, que tu mais estudou, beleza? Questão 2, mais um textozinho, eu vou pular os textos para a gente não perder tanto tempo, já que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, natural. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Tem lá o famosíssimo Nicolau Maquiavel, né, a formação dos Estados Nacionais Modernos, enfim. Nicolau Maquiavel foi um pensador florentino que viveu na época do Renascimento. Ele é considerado um dos fundadores do pensamento político moderno e suas ideias serviram de base para a constituição do absolutismo monárquico. Isso é verdade. Maquiavel está vivendo nessa transição para a Idade Moderna e está ajudando, com sua base, a montar esse Estado nacional moderno, esse Estado absolutista. Indique no texto duas práticas do absolutismo monárquico. Galera, duas práticas, ele está te dando texto para você ter como base. Então, galera, pelo amor de Deus, o texto já começa na necessidade de uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Que características tem o absolutismo monárquico, gente, que estão ali no texto? Vamos lá. Principalmente, questão do monopólio da força. Isso é muito forte dentro do Estado centralizado. Outra coisa, acabei dando outra característica, a centralização política dentro do absolutismo monárquico. A figura de um rei sempre forte. Outra coisa interessante, um exército formal, oficial, formado também no absolutismo monárquico. Tudo está aí nesse texto do Maquiavel, beleza? Isso é muito importante, muito, muito importante. Show? Beleza? Questão 3 agora. Questão 3, mapa da Estrada Real. E do outro lado, um pequeno texto também falando sobre a Estrada Real. As estradas reais, né, o caminho novo, o caminho velho, eles eram funcionais no período da mineração. Então, lá de Minas Gerais, partia-se em direção à região litorânea um caminho oficial por onde passaria toda aquela riqueza que era extraída lá, diamantes e ouro. Então, era uma forma de Portugal manter o monopólio, cobrar melhores impostos e evitar o contrabando. Essa era a base. Para isso existiam as estradas reais. Elas eram sempre mais seguras, tinham pedágios periódicos e você fazia ali a cobertura. Esse era um instrumento de controle fiscal. Um outro muito famoso eram as casas de fundição. Então a gente não pode perder isso de vista. Beleza? A expansão da colonização na América Portuguesa nos séculos XVII e XVIII ocasionou o surgimento de novas atividades econômicas de núcleos de povoamentos de caminhos e estradas, como os que compuseram a Estrada Real. Cite a principal atividade econômica que condicionou o surgimento dos caminhos da Estrada Real e identifique dois interesses da coroa portuguesa em controlar esses caminhos no decorrer do século XVIII. Muito fácil, acabei de falar. A mineração, né, essa extração de ouro,
logo após diamantes também, essas riquezas. E ela tinha como interesse em controlar esses caminhos. O interesse estava ligado à garantia do monopólio, à cobrança de impostos e à tentativa de evitar o contrabando. Beleza? Show? Vou te falar uma coisa que tu deve saber. Isso assim é muito novo na tua vida. Existe contrabando no Brasil. Sabia? Existe. E existia. Novidade. Beleza? Questão 4 agora. Bandeira da Confederação do Equador. Grande Confederação do Equador, 1824, região de Pernambuco. A ideia era formar uma grande confederação. E uma confederação era ainda mais federalista, ela tem ainda maior liberdade aos seus membros do que, por exemplo, um sistema federalista. Uma confederação é um federalismo ainda mais aprofundado. Ou seja, dentro dessa confederação, os estados teriam, os seus estados-membros, teriam liberdade muito grande. Uma coisa bem interessante dessa Confederação do Equador, 1824, tinha acabado de ser outorgada uma constituição muito autoritária por parte do imperador Dom Pedro I. Essa constituição, a de 1824, foi feita depois da dissolução da Assembleia de 1823, num evento conhecido como Noite da Agonia. Acabou a Noite da Agonia, vem lá o imperador, através do seu Conselho de Estado, ele outorga, faz de cima para baixo a Constituição, vai ser desse jeito e pronto, eu tô aqui. Cristiano Ronaldo aprendeu com ele, eu tô aqui. E aí, simplesmente, colocou para frente todo esse aparato bem centralizador, poder moderador, dando para ele a força de estabelecer o controle sobre os outros 3 poderes. Senado vitalício era uma característica muito forte dessa Constituição. A questão de colocar um imperador como uma figura inviolável era uma característica. A religião católica oficial, outra característica importante. O voto censitário, e indireto, isso era muito importante também. Eleitor de paróquia, eleitor de província, beleza. Essa Confederação do Equador vem justamente para se contrapor a essa Constituição. Então, tudo que tem nessa Constituição, que é centralizador, vai ser visto com péssimos olhos pela galera dessa confederação. Entre as lideranças da Confederação do Equador, a gente pode destacar 2. O Padre Mororó, que vai partir do Rio Grande do Norte, tendo grande força, que começa com Pernambuco, mas se expande para outras áreas. E o Frei Caneca. O Frei Caneca também é outra figura muito importante. Os 2 vão ser mortos, fuzilados, após a repressão sobre esse movimento, beleza? Era um movimento que tinha um caráter de confederação republicana, que queria acabar com o Senado vitalício, que queria acabar com o poder moderador, que queria conferir menor centralização política no país. Beleza? Show? Então vamos lá. O que essa questão quer? A Confederação do Equador, ocorrida em 1824, apresentou propostas alternativas à organização do Império do Brasil, sendo, porém, reprimidas pelo governo de Pedro I. Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite 2 de suas propostas para a organização do Estado brasileiro. Gente, acabei de falar. A questão é, um dos motivos é essa Constituição, que tem lá o poder moderador, que tem o Senado vitalício, que é muito centralizador. Ele quer agora também um motivo central, e cite 2 de suas propostas para a organização do Estado brasileiro. Gente, maior descentralização, respeito aos 3 poderes, confederação republicana, enfim. Todas essas eram propostas da Confederação do Equador, beleza? Uma confederação, um movimento, e você pode ver aí na bandeira, dá uma olhadinha na bandeira da Confederação do Equador. Essa bandeira que foi colocada em prática era muito interessante, porque ela essa parte azul toda, não sei se você vai conseguir enxergar aí, mas ela tem 4 palavras, Independência, união, liberdade, religião. A ideia de uma confederação, dessa Confederação do Equador, era colocar o interesse de soberania nacional acima do interesse de soberania da monarquia. Ou seja, a ideia de nação ficaria bem aprimorada nesse conceito de Confederação do Equador. Muito interessante, muito interessante. Não foi para frente. Vamos para a questão 5, para não perder tempo. Uma questão também de história geral. Mistura, tá, gente? Mistura de história geral. Vai para Brasil, vem de Brasil, vai para geral. É assim mesmo.
Exibido pela primeira vez em outubro de 1940, o filme Grande Ditador de Charles Chaplin faz uma crítica a um projeto político vigente na época. Sensacional! Chaplin foi um dos poucos sujeitos que conseguiu criticar o nazismo no momento em que ele estava acontecendo. Olha a importância histórica que tem esse sujeito chamado Charles Chaplin. Olha a importância que tem esse filme chamado Grande Ditador. A gente vê muito tempos modernos para falar sobre a Revolução Industrial, dos impactos e outras coisas mais diretas no trabalhador, mas a gente tem que ver muito também esse filme com carinho. O Grande Ditador está sendo exibido no momento em que o nazismo está causando uma guerra no mundo. Isso é muito forte. Observa abaixo o fotograma de uma cena do filme e o discurso apresentado em seu final. O discurso é muito bonito, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. A aviação e o rádio nos aproximou. Vale a pena, vale a pena. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Nem mesmo instante a minha vida, a minha voz chega a me... Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora. Milhões de desesperados. Homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que podem me ouvir, eu digo, não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça e agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebentam há de retornar ao povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Difícil ler, difícil enxergar aqui, mas acho que você consegue acompanhar aí. Identifique o projeto político-ideológico criticado e apresente duas características desse projeto que se opunha aos ideais defendidos no discurso final. Galera, é um discurso que ele é otimista e ele vai estar claramente contra os ideais do nazifascismo. Então, o que está sendo criticado nessa versão do Charles Chaplin? O nazismo, claramente, é uma alusão ao nazismo. Ele se veste de forma muito parecida, toda a sua caracterização é muito próxima da do Hitler, e ele faz uma crítica direta ao nazismo. Ponto. Primeira resposta é essa, nazismo. A segunda parte, ele quer o quê? Ele quer, na segunda parte, duas características desse projeto que se oponham aos ideais defendidos no discurso final. Duas características do projeto nazista que vão se opor ao discurso que está ali, né, nesse texto. Galera, o militarismo, muito importante. O ideal de raça ariana, muito importante. A diferenciação entre homens, muito importante. Ou seja, a questão bélica, como eu falei, ligada ao militarismo, está ali sendo falado, presta atenção. Olha só o que ele fala nesse texto, Ele fala nesse texto que o avião e o rádio nos aproximou, a própria natureza, a questão de trazer uma sociedade mais aberta, com liberdade de verdade, eloquente, que todos tenham seus direitos representados. Tudo isso vai ser muito contrário a esse Estado interventor que é o Estado nazista. É o Estado que vai ser chamado por figuras muito importantes na história, como Hannah Arendt, de Estado totalitário. Assim como Norberto Bobbio também faz uma grande distinção para isso, outro importante pensador. Esse Estado totalitário é um Estado que é ainda mais profundo do que uma simples ditadura, simples, desculpa da expressão. Mas o Estado totalitário ele tem uma intervenção direta sobre grandes instâncias, sobre grandes áreas. É incorreto, por exemplo, dizer que não há protesto contra esse tipo de sistema. A gente vê, por exemplo, o Chaplin fazendo abertamente um desses. Mas no Estado totalitário, dentro da própria Alemanha, isso era muito raro. Era um Estado que conseguia controlar todas as instâncias das vidas das pessoas. Isso é muito importante, isso é muito claro, isso é muito direto. Então, ele quer duas características desse projeto que se opunham, né, ao que está sendo retratado ali no texto. Então, governo totalitário, governo intervencionista, governo militarista, um governo que não respeita as diferenças entre as pessoas, enfim, tudo isso é contrário ao que está sendo colocado no texto. Beleza, galera? Vamos ver questão número 6. Dá para fazer mais uma.
Vamos fazer mais uma? Dá tempo? Dá tempo, vai. Dá tempo. O vídeo não vai ficar tão longo assim não. Pensei que ia ficar mais. Estou indo bem rápido. Bônus, bota aí. Questão bônus. Eu ia fazer só 5, vamos fazer essa 6 também. No século XVIII, durante a Revolução Francesa, Saint-Domingue, uma pequena colônia na América Central, rebelou-se contra sua metrópole, dando início à luta pela independência do Haiti, em um processo diferente daqueles que ocorreram nas demais colônias do continente americano. Fantástico! Fantástico que é esse movimento de independência do Haiti. Entre fins do século XVIII e início do século XIX, está acontecendo a Revolução do Haiti, uma revolução negra, uma revolução popular, uma revolução do povão contra a opressão que então vivia. Uma revolução negra de escravos e ex-escravos que vão lutar colocando medo, pânico, não só no Haiti, mas em toda a América quando eles assumem o poder. Isso é fantástico. Aponte uma proposta da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti e a principal diferença entre esse processo e as outras lutas pela independência das colônias americanas. Galera, quando na fase mais radical da Revolução Francesa acontece a abolição da escravidão nas colônias, simplesmente isso é fantástico, porque isso mobiliza toda essa galera aqui no Haiti. O Haiti era uma colônia francesa, como foi bem explicitado. Então, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade chegam também no Haiti e chegam com a sua prática efetiva na abolição da escravatura. Quando os jacobinos caem na França e os girondinos retomam o poder, há uma tentativa de reestabelecer o movimento de escravização aqui no Haiti, aqui na América. Então, essa região na América Central vai se revoltar ainda mais contra esse processo de retorno à escravidão e vai empreender um movimento de luta muito grande. A Revolução do Haiti, ou a Revolução de São Domingos, é uma revolução muito famosa na história. E ela é diferente dos demais movimentos. Ela é diferente, por exemplo, da Revolução Americana, ela é diferente, por exemplo, da Inconfidência Mineira, mas ela é muito próxima e até influencia diretamente a Conjuração Baiana aqui em Salvador. Então, temos de forma muito importante a diferenciação dela em relação às outras, por ela ser pobre, por ela ser de negros, libertos, de ex-escravos e até mesmo de escravos que estavam ali naquela luta, e ela ter tido um caráter muito aberto, amplo, democrático verdadeiramente. E a outra pergunta fala sobre ela quer uma proposta da Revolução Francesa que influenciou a independência do Haiti. Uma proposta é a própria questão de igualdade de direitos entre as pessoas, a questão da abolição da escravatura também pode se encaixar aí nessa resposta. Beleza, galera? Show? Então fomos para 6. Quer mais uma? Dá tempo? Acho que dá tempo. Vamos fazer mais uma questão? Vou descendo aqui o texto e fazer mais uma. Questão 7. Vai aí, ó. Questão 7. A Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Legal, Primeira Guerra Mundial. Tu não vai conseguir enxergar esse mapa direito. Mas tenha na sua cabeça, eu já não estou conseguindo enxergar nada, cara. Eu não estou conseguindo nem ler aqui. Mas beleza, vamos lá. A Europa antes e depois da Primeira Guerra. A Europa antes da Primeira Guerra. Primeira Guerra entre 1914 e 1918. Já foram 2 bônus, hein? Duas questões bônus, dá tempo. Vai. 1914 e 18, Primeira Guerra Mundial. Você tem lá, de um lado, as potências centrais, a Tríplice Aliança, do outro lado, a Tríplice Entente. Você tem o Império Russo de um lado, junto com a França, junto com a Inglaterra, depois os Estados Unidos entram, a Rússia sai, a Itália vem também fazer parte dessa Tríplice Entente, e do outro a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança você tem o Império Russo, o Império Turco Otomano, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco Otomano. Você tem, de forma importante nessa guerra, o parecer de controle. A Bulgária entra também a partir de 1915, fazendo parte dessa Primeira Guerra Mundial. O ideal de tentativa de controle sobre a região balcânica, um conflito muito intenso. A questão está pedindo... vamos ver. A Primeira Guerra Mundial provocou uma reorganização político-territorial da Europa, como se observa nos mapas. 2 ideias orientaram essa reorganização: a do Estado-nação e, no caso da fronteira russa, a do cordão sanitário. Legal. A partir da análise dos mapas, identifica a mudança ocorrida na organização política europeia após a Primeira Guerra. Gente, os impérios gigantescos foram caindo. O Império Turco Otomano cai, o Império Austro-Húngaro cai também.
Esses dois grandes impérios dão origem a vários outros estados-nação. Essa é a grande mudança na organização política europeia após a Primeira Guerra Mundial. A própria Alemanha deixa de ser um império, passa a ser uma república de Weimar, beleza? E em seguida indica o motivo que levou ao estabelecimento da política do cordão sanitário naquele momento. A política do cordão sanitário era a ideia de que era necessário fazer uma proteção para embarrear os ideais revolucionários russos, revolucionários dessa galera bolchevique, essa galera vermelha, impedir que essa grande ideologia chegasse a outros países na Europa. Então, usou-se a expressão cordão sanitário. Vamos bloquear a chegada desse aparato de influência socialista nas outras partes da Europa. Então, esse cordão sanitário era para isso, impedir que o socialismo bolchevique chegasse a outras áreas na Europa. Show? Beleza? Está explicada a questão 7 também. Vou parar por aqui, senão fica longo demais. Fizemos 7 questões, vamos direto ao ponto. Deixa aí seus comentários, tira suas dúvidas. Pode entrar lá em contato no Instagram também, Alicerce da História. Muito bom ter você aqui. Espero que eu te ajude, vou fazer mais questões também. Fiz uma enquete lá no meu Instagram, fiz uma enquete também aqui na comunidade no YouTube, para a gente saber o que você prefere que a gente possa trabalhar como tema. E para a galera que está me pedindo tanto a Revolução Francesa, vou fazer uma série de vídeos especiais sobre a Revolução Francesa, fiquem tranquilos. Beijo no coração. Tamo junto. Foi.